Antes de qualquer coisa, respire fundo e fique aqui por alguns minutos. Talvez você tenha chegado a esta oração sem muita força, tentando entender por que certos caminhos ficaram tão pesados, porque algumas respostas demoraram tanto, porque pessoas foram embora, porque portas se fecharam e porque o coração precisou suportar tanto em silêncio. Mas hoje, esta oração chegou até você por um motivo. Não foi apenas um vídeo que apareceu. Foi um chamado para lembrar que Deus ainda encontra pessoas no caminho. Então, antes de continuarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários: o Deus de Jacó me encontrou no caminho. Se puder, coloque também o nome de alguém que precisa ser alcançado por esta oração, porque Deus conhece cada nome, cada lágrima, cada casa e cada história. Meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença, neste momento com o coração aberto. Não venho tentando esconder o que sinto, não venho fingindo que está tudo bem, não venho com palavras bonitas para te impressionar. Eu venho como estou, venho com minhas dúvidas, meus medos, minhas marcas, meus cansaços, e também com a fé que ainda pulsa dentro de mim, Senhor. Se em algum momento eu pensei que estava só no caminho, hoje eu peço: abre meus olhos espirituais para perceber que Tu sempre estiveste comigo. Mesmo quando eu caminhei chorando, mesmo quando eu não entendi o processo, mesmo quando eu precisei seguir sem apoio, a Tua mão não me abandonou. Pai, eu me lembro de Jacó, que saiu pelo caminho carregando conflitos, medo e incertezas. Ele não estava em um palácio, não estava em um lugar confortável, não tinha uma cama preparada, não tinha aplausos ao redor. Ele estava no caminho, e foi justamente ali, quando a noite chegou, quando ele pegou uma pedra para apoiar a cabeça, quando tudo parecia simples e difícil, que o Senhor se revelou. Deus de Jacó, revela-te também a mim. Visita este lugar onde estou agora. Entra na minha casa, toca meu coração, acalma minha mente, fortalece minha fé e mostra que o meu caminho não está perdido quando está nas Tuas mãos. Senhor, há momentos em que a vida parece uma estrada longa. A pessoa segue, mas não sabe exatamente o que vai encontrar depois da próxima curva. Às vezes, o corpo continua, mas a alma está cansada. Às vezes, sorrimos por fora, mas por dentro estamos pedindo socorro. Por isso, nesta oração, eu entrego ao Senhor tudo aquilo que tem pesado dentro de mim. Entrego as preocupações que tentam roubar minha paz. Entrego os pensamentos que me fazem imaginar o pior. Entrego as conversas difíceis, as lembranças que ainda doem, os planos que não deram certo e as perguntas que ficaram sem resposta. Deus de Jacó, vem ao meu encontro no caminho. Se eu estiver fugindo por medo, chama-me de volta para a confiança. Se eu estiver paralisado pela dor, levanta-me com Tua graça. Se eu estiver confuso, guia-me com Tua luz. Se eu estiver cansado de tentar, renova em mim a força pra continuar. A Tua palavra diz em Isaías 41:10 que eu não preciso temer, porque Tu estás comigo.
Então eu me seguro nessa promessa. Eu não vou caminhar olhando apenas para os problemas. Eu escolho olhar para o Deus que caminha comigo. Pai amado, visita minha família, guarda cada pessoa que eu amo. Protege minha casa de todo mal, de toda confusão, de toda palavra que fere e de todo peso que tenta entrar. Que haja paz onde tem havido tensão, que haja perdão onde tem havido mágoa, que haja diálogo onde tem havido silêncio, que haja amor onde o cansaço tentou esfriar os corações. Eu peço que o Senhor cubra esta casa com tua presença, assim como o Salmo 91 nos lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E Senhor, se eu tiver transformado minha dor em um lugar de solidão, transforma agora esse lugar em altar. Jacó dormiu em um lugar comum, mas acordou reconhecendo que Deus estava ali. Que eu também acorde por dentro, que eu perceba que o Senhor estava presente nos detalhes que eu não vi, que eu reconheça que nem toda noite é abandono. Algumas noites são lugares onde o céu se abre, onde a alma aprende a ouvir e onde Deus planta uma promessa no coração. Eu continuo em oração, porque o Deus de Jacó ainda vai falar ao meu coração neste caminho. Senhor meu Deus, eu te peço agora que toques profundamente a minha mente. Existem batalhas que ninguém vê. Existem pensamentos que chegam de repente e tentam roubar a tranquilidade. Existem preocupações que fazem o coração acelerar e tiram a vontade de descansar. Mas neste momento eu declaro que minha mente pertence ao Senhor. Eu não quero ser guiado pelo medo, pela ansiedade, pela pressa ou pela confusão. Quero ser guiado pela tua paz. A tua palavra diz em Filipenses 4, 6, 7 que quando apresentamos nossos pedidos a Deus com oração e gratidão, a paz do Senhor guarda o nosso coração e a nossa mente. Então eu apresento tudo diante de ti. Guarda minha mente, Pai. Guarda meus pensamentos quando eu estiver sozinho. Guarda meu coração quando as notícias forem difíceis. Guarda minha boca para que eu não fale movido pela dor. Guarda meus passos para que eu não tome decisões no desespero. Guarda meus olhos para que eu não veja apenas o que falta, mas também reconheça o que o Senhor já sustentou até aqui. Quantas vezes eu pensei que não conseguiria e consegui pela tua graça. Quantas vezes eu achei que não teria força e o Senhor me levantou. Quantas vezes a noite pareceu longa, mas a manhã chegou trazendo misericórdia. Deus de Jacó, eu te peço direção. Mostra-me o caminho certo. Fecha as portas que parecem boas, mas podem me afastar da tua vontade. Abre as portas que vêm de ti, mesmo que no começo eu não entenda. Não permita que eu me perca tentando agradar pessoas, tentando provar valor, tentando carregar pesos que não são meus.
Ensina-me a descansar, na certeza de que o Senhor tem planos de paz, como está escrito em Jeremias. Que eu não viva preso ao medo do amanhã, que eu confie que o Senhor já está no amanhã, antes mesmo de eu chegar lá. Pai, assim como Jacó caminhava sem saber exatamente tudo o que viria, eu também tenho caminhos que não compreendo. Mas naquela noite, quando ele parou, o Senhor mostrou uma escada que ligava a terra ao céu. Aquela visão não era apenas sobre um lugar, era sobre presença. Era sobre a certeza de que o céu não estava distante daquele homem cansado. Era sobre Deus, dizendo que não havia esquecido a promessa, Senhor. Eu preciso dessa certeza hoje. Preciso lembrar que o céu não está fechado sobre mim. Preciso crer que minhas orações sobem até Ti e que Tua graça desce sobre minha vida. Que este momento de oração seja como Betel, um lugar de encontro. Não importa se eu estou em um quarto simples, em uma sala, em um trabalho, dentro de um carro, usando fones de ouvido, ou apenas com o coração apertado em silêncio. O Senhor pode transformar qualquer lugar em lugar santo. O Senhor pode fazer da rotina um altar. O Senhor pode tocar uma pessoa exatamente onde ela está. Por isso, eu digo com fé: visita-me, Deus. Fala comigo. Corrige o que precisa ser corrigido. Cura o que precisa ser curado. Fortalece o que está fraco. Renova o que foi desgastado pelo tempo. Eu oro também por portas abertas, não portas que alimentem orgulho, mas portas que tragam propósito, sustento, dignidade e paz. Abre caminho para quem precisa de trabalho. Abre caminho para quem precisa resolver uma causa. Abre caminho para quem precisa de reconciliação. Abre caminho para quem está esperando uma resposta. Abre caminho para quem está cansado de bater em portas fechadas. Mas, acima de tudo, Senhor, abre dentro de mim um caminho de confiança. Porque quando a confiança nasce, mesmo antes da resposta chegar, o coração já começa a respirar. Meu Pai, eu não quero caminhar apenas pedindo bênçãos. Eu quero caminhar contigo. Quero te reconhecer na estrada, no processo, no silêncio, no sim, no não e no espera. Quero aprender que o Senhor não é Deus apenas do destino final, mas também do caminho. O Deus que prometeu a Jacó estar com ele e guardá-lo por onde fosse é o mesmo Deus que me guarda hoje. Por isso, eu recebo essa verdade. Eu não estou abandonado. Eu não estou esquecido. Eu não estou fora do alcance da Tua mão. Senhor, visita agora quem está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Visita quem está tentando ser forte há muito tempo. Visita quem não tem contado para ninguém o tamanho da luta. Visita quem carrega uma família, uma responsabilidade, uma preocupação, uma saudade, uma espera. Que a pessoa sinta, não apenas com os ouvidos, mas com a alma, que o Senhor está perto. O Salmo 46, 1 diz que Deus é refúgio e força, socorro bem presente na angústia. Então sê esse socorro agora, Senhor. Permaneça comigo nesta oração, porque Deus está cuidando de detalhes que você ainda não vê.
Eu coloco diante de ti tudo aquilo que aconteceu no passado e ainda tenta acompanhar meus passos. Há lembranças que, mesmo distantes, parecem conversar com o presente. Há palavras que foram ditas e ainda ecoam. Há perdas que mudaram a forma de ver a vida. Há decepções que fizeram o coração ficar mais fechado. Mas eu creio que o Senhor não apenas vê a minha história. O Senhor também sabe curar a minha história. Por isso eu te peço, entra nos lugares escondidos da minha alma. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura onde eu me acostumei a apenas suportar. Liberta-me do peso de carregar sozinho aquilo que eu deveria entregar. Deus de Jacó, muitas vezes Jacó carregou marcas de escolhas, conflitos e medos. Ele saiu de casa em uma situação difícil, com o coração dividido, sem saber como seria o futuro. Mas o Senhor não esperou Jacó estar perfeito para se revelar a ele. O Senhor o encontrou no caminho. Isso me consola, Pai, porque às vezes eu penso que preciso estar forte para ser alcançado por Ti. Às vezes imagino que preciso ter todas as respostas, acertar tudo, organizar tudo, entender tudo. Mas a história de Jacó me mostra que o Senhor vem ao encontro de quem ainda está em processo. Obrigado, Deus, porque Tu não desiste de mim no meio do caminho. Obrigado porque o Senhor não olha apenas para minhas falhas. O Senhor vê também o propósito que plantou em mim. O Senhor vê o que ainda está sendo formado. O Senhor vê o que eu posso me tornar quando minha vida está nas Tuas mãos. Então, eu entrego a culpa que me prende. Entrego a vergonha que tenta me calar. Entrego o medo de não ser suficiente. Entrego o peso de me comparar com outras pessoas. Entrego a necessidade de controlar tudo. Eu descanso no amor do Pai, porque em Cristo eu encontro graça para recomeçar. Senhor, que a minha casa seja coberta por essa graça, que cada ambiente seja cheio de paz. Onde houver discussões, coloca mansidão. Onde houver preocupação financeira, coloca sabedoria, provisão e equilíbrio. Onde houver doença, traz cuidado, esperança e fortalecimento. Onde houver portas travadas, abre caminhos conforme a Tua vontade. Onde houver filhos, pais, mães, irmãos, avós ou familiares distantes, alcança cada um com misericórdia. Que nenhum espírito de confusão governe esta família. Que nenhum peso maior que a fé permaneça dominando nossos pensamentos. Que o Senhor seja o centro. Eu oro também por livramento. Livra-me de caminhos que parecem certos, mas terminam em dor. Livra-me de amizades que enfraquecem minha fé. Livra-me de decisões impulsivas. Livra-me de palavras lançadas contra mim. Livra-me de armadilhas invisíveis. Livra-me de tudo aquilo que tenta me afastar da Tua presença. E também me livra, Senhor, das prisões internas, do medo constante, da mágoa acumulada, da incredulidade escondida, da tristeza que chega sem pedir licença, da sensação de estar sempre atrasado na vida. Eu pertenço a Ti. Minha caminhada está diante de Ti. Pai, eu recebo a promessa de Mateus 11:28, onde Jesus chama os cansados e sobrecarregados para encontrarem descanso nele. Hoje eu venho. Eu não quero mais apenas tentar vencer pela minha força. Eu quero descansar em Jesus.
Descansar não significa abandonar responsabilidades, mas lembrar que eu não carrego tudo sozinho. Descansar é entregar o que pesa. É confiar que o Senhor trabalha enquanto eu obedeço. É aceitar que nem toda resposta vem no meu tempo, mas toda resposta que vem de Deus carrega propósito. Assim como Jacó marcou aquele lugar e reconheceu que Deus estava ali, eu quero marcar este momento no meu coração. Quero lembrar desta oração quando os dias difíceis chegarem. Quero me lembrar de que o Senhor me encontrou quando eu achei que estava apenas passando por mais uma noite comum. Quero me lembrar de que a pedra que parecia desconforto se tornou testemunho. Aquilo que parecia apenas cansaço virou lugar de revelação. Senhor, faz isso em mim. Transforma meus lugares difíceis em testemunhos de cuidado. Transforma meus desertos em escola de fé. Transforma meus medos em oportunidade de confiança. Eu não peço uma fé barulhenta para impressionar os outros. Peço uma fé firme para permanecer quando ninguém está vendo. Peço uma fé simples, mas verdadeira. Peço uma fé que ore mesmo quando as palavras faltam. Peço uma fé que continue mesmo quando o coração está apertado. Peço uma fé que reconheça a tua presença no caminho, não apenas na chegada. Porque o Deus de Jacó não é Deus distante. Ele é Deus que encontra, fala, promete, sustenta e transforma. Não desligue agora. Receba esta palavra até o fim, porque Deus ainda está ministrando paz ao seu coração. Neste momento eu entrego a Ti os meus próximos passos. Não quero andar movido apenas pelo que sinto. Nem sempre meus sentimentos enxergam a verdade completa. Às vezes o medo aumenta o tamanho do problema. Às vezes o cansaço diminui a minha esperança. Às vezes uma notícia difícil faz parecer que tudo acabou, quando na verdade o Senhor ainda está trabalhando. Por isso, Pai, eu peço sabedoria. Dá-me discernimento para saber quando avançar, quando esperar, quando falar, quando silenciar, quando insistir e quando soltar. Guia meus passos, Senhor. Que eu não entre em lugares onde a Tua paz não vai comigo. Que eu não aceite propostas que custem minha comunhão contigo. Que eu não me prenda a pessoas, ambientes ou escolhas que roubem minha identidade. Eu sou Teu filho, eu sou Tua filha, e minha vida tem valor diante do Senhor. Mesmo que alguém não tenha reconhecido, o Senhor reconhece. Mesmo que alguém tenha ferido, o Senhor cura. Mesmo que alguém tenha ido embora, o Senhor permanece. Mesmo que portas tenham se fechado, o Senhor continua sendo Deus que abre caminhos no tempo certo. Deus de Jacó, eu me lembro que o Senhor prometeu estar com ele, guardá-lo e trazê-lo de volta. Essa promessa não significava que o caminho seria sem processos, mas significava que Jacó não caminharia sem Deus. E é isso que eu peço para mim. Não me prometo uma vida sem desafios, mas eu declaro que não quero viver nenhum desafio longe da Tua presença. Se eu tiver que atravessar dias difíceis, atravessa comigo. Se eu tiver que recomeçar, recomeça comigo. Se eu tiver que esperar, espera comigo. Se eu tiver que aprender, ensina-me
Guia-me com paciência. Se eu tiver que deixar algo para trás, sustenta meu coração. Pai, eu oro por quem está ouvindo esta oração e sente que perdeu tempo. Eu oro por quem olha para trás e pensa que deveria estar em outro lugar. Eu oro por quem se culpa por decisões passadas. Senhor, mostre essa pessoa que o Senhor ainda redime caminhos. Nada é grande demais para a tua graça. O Senhor é poderoso para transformar lágrimas em aprendizado, perdas em maturidade, atrasos em proteção e caminhos quebrados em testemunhos. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu descanso nessa verdade, sem forçar explicações, mas confiando no teu cuidado. Senhor, toca também a vida financeira de quem está em necessidade. Traz oportunidades honestas, traz portas de trabalho, traz sabedoria para administrar, traz livramento de dívidas que sufocam, traz equilíbrio para gastar, guardar, planejar e repartir. Que a provisão venha sem ansiedade, dominando o coração. Que haja pão na mesa, paz no lar e gratidão na alma. E quando a bênção chegar, que eu não me esqueça de quem me sustentou no caminho. Que eu reconheça que tudo vem de ti e que minha segurança não está nas coisas, mas no Deus que cuida de mim. Eu oro por cura interior, cura as palavras que machucaram, cura rejeições antigas, cura a sensação de não ser amado, cura a memória de dias difíceis, cura a pressa de querer provar para todos que eu consegui, cura a dureza que nasceu como defesa, cura a ferida que me fez desconfiar até de quem deseja meu bem, Senhor. Eu te entrego tudo isso. Eu não quero viver armado por dentro, eu quero viver guardado por ti. Que a tua presença me ensine a ser firme sem ser amargo, prudente sem ser frio, forte sem perder a ternura e confiante sem ser ingênuo. Deus de Jacó, quando a noite caiu sobre aquele caminho, o Senhor não abandonou Jacó na escuridão. O Senhor fez daquele lugar uma casa de encontro. Então, quando a noite cair sobre minha alma, lembra-me de que tua presença não depende da luz do dia. O Senhor também fala no silêncio, o Senhor também trabalha quando eu não vejo, o Senhor também guarda quando eu estou dormindo, o Senhor também prepara quando eu estou esperando. Minha alma descansa nessa certeza. Pai, eu abençoo cada pessoa que chegou até aqui nesta oração. Que ela receba novo ânimo, que o coração dela sinta uma paz que não vem das circunstâncias. Que ela entenda que continuar ouvindo também é um ato de fé. Porque enquanto a oração avança, a alma vai se rendendo, a esperança vai acordando e a confiança vai voltando. Nenhuma palavra de fé lançada diante de ti se perde, nenhuma lágrima derramada em tua presença ignorada, nenhum clamor sincero fica sem ser ouvido pelo Pai. Ore comigo até o final, porque esta entrega também é um ato de fé. E Deus ainda está restaurando forças dentro de você. Meu Deus,
Eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho. Tentei carregar pesos, controlar resultados, antecipar respostas e entender processos antes da hora. Mas hoje eu escolho render meu coração. Eu não quero apenas pedir que o Senhor mude as circunstâncias. Eu peço que o Senhor mude também a forma como eu caminho por elas. Dá-me um coração obediente. Dá-me paciência para esperar sem perder a fé. Dá-me humildade para aprender. Dá-me coragem para seguir. Dá-me serenidade para descansar quando não houver nada que eu possa fazer, além de confiar. Senhor, eu entrego minhas relações. Entrego amizades, família, trabalho, pessoas próximas e pessoas distantes. Ensina-me a amar sem me destruir. Ensina-me a perdoar sem fingir que nada aconteceu. Ensina-me a colocar limites sem culpa. Ensina-me a reconhecer quem caminha comigo de verdade. Ensina-me a soltar quem não quer ficar. Ensina-me a não mendigar presença, afeto ou reconhecimento. Minha identidade não depende da aprovação humana. Minha vida está escondida no cuidado do Senhor. Deus de Jacó, eu peço que o Senhor transforme minha caminhada em testemunho. Que um dia eu olhe para trás e diga: foi difícil, mas Deus estava comigo. Eu chorei, mas Deus me sustentou. Eu não entendia, mas Deus me guiou. Eu pensei que era o fim, mas Deus estava preparando o recomeço. Eu estava no caminho e o Deus de Jacó me encontrou. Que essa frase não seja apenas um título, mas uma verdade viva dentro de mim. Que cada pessoa que ouve esta oração receba a certeza de que Deus não perdeu o endereço do seu coração. Pai, eu oro por proteção espiritual sobre esta vida. Que toda seta de desânimo caia por terra. Que toda palavra de confusão perca força. Que toda intenção contrária ao bem seja frustrada pelo teu cuidado. Que a pessoa que está orando sinta cobertura, paz e firmeza. Que a casa seja guardada, que os filhos sejam guardados, que os pais sejam guardados. Que o sono, a mente, os caminhos, o trabalho, a saúde, os documentos, as viagens, as conversas e as decisões sejam colocados debaixo da tua direção. O Senhor é pastor, como diz o Salmo 23, e nada faltará daquilo que é necessário para cumprir a tua vontade. Eu peço também que o Senhor cure a pressa. Às vezes eu quero respostas rápidas porque tenho medo de sofrer esperando. Mas Jacó recebeu uma promessa no caminho e ainda precisou continuar caminhando. A promessa não eliminou o processo, mas deu sentido a ele. Então, Senhor, dá sentido ao que estou vivendo. Mostra-me que a demora não é esquecimento. Mostra-me que o silêncio não é abandono. Mostra-me que a porta fechada pode ser livramento. Mostra-me que a espera pode estar formando raízes mais profundas. Mostra-me que aquilo que vem de ti não precisa ser arrancado à força. Pai, que minha fé não dependa apenas de sinais visíveis. É bom ver portas se abrindo. É bom receber respostas. É bom experimentar vitórias. Mas eu quero uma fé que permaneça também nos dias comuns. Uma fé que ore no caminho. Uma fé que adore em silêncio. Uma fé que confie sem controlar.
que não desista quando a emoção baixa, que encontra no Senhor motivo para continuar. Porque o Senhor é meu refúgio, minha força, minha direção e minha esperança. Senhor, fortalece quem está cansado de ser forte, acolhe quem sente saudade, consola quem perdeu algo importante, guia quem precisa decidir, sustenta quem está enfrentando uma luta em família, acalma quem está preocupado com o futuro, dá paz a quem está com o coração apertado, renova quem se sente sem energia, abraça com teu amor quem muitas vezes cuida de todos e quase nunca é cuidado. Que essa pessoa entenda agora: Deus viu você, Deus sabe, Deus está presente, Deus está trabalhando em detalhes que você não consegue enxergar. E se alguém chegou a esta oração se sentindo longe de Deus, que agora perceba que o Pai não está longe. O Senhor se aproxima do coração sincero. O Senhor ouve uma oração simples. O Senhor recebe uma lágrima verdadeira. O Senhor encontra pessoas em estradas difíceis e muda a história delas. Assim foi com Jacó, assim pode ser comigo, assim pode ser com quem está ouvindo hoje. O caminho não será apenas caminho hoje. O caminho se torna lugar de encontro, lugar de promessa, lugar de consolo e lugar de fé. Continue em oração, porque a bênção final vai selar esta entrega com paz, proteção e esperança. Senhor meu Deus, eu chego agora a este momento final, com o coração mais rendido. Eu não sei tudo o que vai acontecer depois desta oração, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor sustenta, eu sei que o Senhor visita, eu sei que o Senhor encontra seus filhos no caminho. Por isso, eu entrego o restante desta jornada nas tuas mãos. Entrego o que entendo e o que não entendo. Entrego o que posso controlar e o que está totalmente fora do meu alcance. Entrego meus planos, meus sonhos, meus medos, meus desejos, minhas conversas e minhas decisões. Deus de Jacó, faz comigo como fizeste naquela noite. Revela a tua presença onde eu achava que havia apenas solidão. Mostra-me que este lugar pode ser altar. Mostra-me que esta fase pode ser ponte. Mostra-me que este processo pode carregar propósito. Jacó acordou e reconheceu que Deus estava ali e ele não sabia. Pai, quantas vezes o Senhor estava comigo e eu não percebi? Quantas vezes me livrou e eu não notei? Quantas vezes me sustentou em silêncio? Quantas vezes preparou uma resposta enquanto eu pensava que nada estava acontecendo? Hoje eu reconheço, o Senhor estava ali, o Senhor está aqui, o Senhor estará comigo. Eu declaro com fé e humildade que minha vida não está perdida, minha casa não está esquecida, minha família não está fora do alcance da graça. Meu futuro não está nas mãos do medo, meu caminho não pertence à confusão. Eu pertenço ao Senhor, e se eu pertenço ao Senhor, posso descansar.
como ensina o Salmo 11:9. Pai, abençoa poderosamente quem ouviu esta oração até aqui. Coloca paz no coração dessa pessoa. Retira o peso que não precisa mais ser carregado. Coloca esperança onde havia desânimo. Coloca clareza onde havia confusão. Coloca descanso onde havia agitação. Coloca fé onde havia medo. Que essa pessoa sinta agora uma cobertura espiritual sobre sua vida. Que ela respire com mais calma. Que ela volte a crer que ainda há caminho, ainda há cuidado, ainda há promessa, ainda há direção e ainda há Deus presente em cada detalhe. Senhor, eu peço uma bênção sobre a família. Que haja livramento nas entradas e saídas. Que haja proteção durante o dia e durante a noite. Que haja sabedoria nas decisões. Que haja união nos relacionamentos. Que haja cura nas conversas difíceis. Que haja provisão sobre a mesa. Que haja saúde, ânimo, força e paz. Onde houver alguém aflito, visita. Onde houver alguém distante, alcança. Onde houver alguém precisando de reconciliação, prepara o coração. Onde houver alguém esperando uma resposta, dá direção. Onde houver alguém chorando escondido, enxuga com teu amor. Eu também entrego ao Senhor os dias que virão. Não quero viver preso ao ontem, nem assustado com o amanhã. Quero viver o hoje com fé. Quero caminhar com a certeza de que o Deus de Jacó caminha comigo. Se a estrada for longa, que tua presença seja meu descanso. Se o processo for difícil, que tua graça seja minha força. Se eu não souber o que fazer, que tua voz me conduza. Se eu me sentir fraco, que teu poder se aperfeiçoe em minha fraqueza. Se eu tropeçar, levanta-me. Se eu chorar, consola-me. Se eu vencer, ensina-me a agradecer. Senhor, sela esta oração. Sela cada palavra entregue diante de ti. Sela cada pedido feito em silêncio. Sela cada nome colocado nos comentários. Sela cada família representada aqui. Sela cada casa, cada quarto, cada mente, cada coração. Que o mal não encontre espaço. Que a ansiedade não governe. Que a tristeza não tenha a última palavra. Que a fé se levante, que a paz reine, que o amor de Deus envolva cada pessoa que permaneceu até este momento. E agora, Pai, eu recebo a tua bênção, eu recebo tua paz, eu recebo tua direção, eu recebo teu cuidado. Eu recebo a certeza de que não estou sozinho. O Deus que encontrou Jacó no caminho também me encontra hoje. O Deus que transformou uma noite comum em lugar de promessa também pode transformar esta fase da minha vida. O Deus que guardou Jacó em sua jornada também guarda meus passos. O Deus que cumpre promessas permanece fiel. Que eu siga em paz, que eu siga em paz, que eu sigo tua paz. Eu recebo tua direção.